Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não... Olá, é com muito prazer que mais uma vez estamos dando início a um programa Restauração. O programa criado pela Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe para levar até você o conhecimento, a informação de como é feito o tratamento da dependência química dentro da nossa instituição e como nós usamos esses princípios na nossa vida e podemos sugerir para as pessoas que elas possam usar na vida delas também. Esse projeto da nossa instituição, como eu sempre digo, é uma maneira que nós encontramos de levar até as pessoas algumas dicas, algumas formas que são usadas pelas famílias daqueles que estão internos, pelos próprios dependentes químicos que estão em recuperação, para que aconteça uma transformação, uma mudança na sua vida. Nós percebemos, e eu já ouvi isso de várias pessoas, que aqueles que realmente praticam aqueles princípios simples nas suas vidas, eles conseguem transformações enormes. Eu poderia citar algumas coisas pequenas aqui, como existe a oração da serenidade, que ela é repetida várias vezes durante o dia dentro da nossa instituição e dentro dos grupos de mútua-ajuda, que essa oração fala de alguns princípios básicos que, se aplicados, eu sempre digo, a oração da serenidade, ela é mais do que uma oração, ela é uma filosofia de vida. Então ela contém assim, um pedido a Deus para que conceda serenidade, para que nós possamos aceitar as coisas que não podemos modificar, para que tenhamos coragem para modificar aquelas coisas que podemos modificar e que tenhamos sabedoria para distinguir uma das outras, reconhecer aquilo que realmente a gente pode mudar e aquilo que a gente não pode. Estou falando isso simplesmente como um exemplo dos princípios que são utilizados dentro da nossa instituição e que podem ser usados por qualquer pessoa para melhorar a sua vida. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o meu parceiro, meu amigo, colaborador. É difícil encontrar palavras para dizer o quão valiosa é a sua presença ao nosso lado. Padre Oswaldo, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado mais uma vez, estamos juntos para mais esse programa. A restauração, sempre lembramos, restauração é restaurar a vida num todo, psíquico, espiritual, emocional, enfim, estrutural e social. Esse é o nosso empenho, a nossa luta, o nosso desejo. Sabemos que não é fácil, é um desafio constante, é um desafio no dia a dia, mas com a graça de Deus conseguimos. Estamos conseguindo. A cada dia são novas metas, novos objetivos, mas o que nos alegra, não é, Padre, que para mim, e tenho certeza quando eu falo, eu faço as suas palavras, as minhas, e a gente, assim, o que nos alegra é perceber que os nossos objetivos dentro da comunidade, de recuperação, da prosperidade daquele ambiente, estão dando certo, as coisas estão acontecendo. Padre, esses dias o pessoal está preocupado. A turma aqui da paróquia São Sebastião sempre vem conversar, porque é um momento de transição. Exato. O padre está deixando a paróquia de São Sebastião e está retornando para a paróquia de São José, na cidade de São Paulo. Quando nós começamos nosso trabalho junto, era pároco São Judas. No São Judas, depois... Fiquei 11 anos na São Judas, depois 3 anos em São José do Jardim Europa, São Paulo, e agora mais 3 anos aqui na paróquia de São Sebastião. E agora a gente retorna novamente para a paróquia de São José do Jardim Europa. Agora já estamos nessa transição. Mas o que nós queremos dizer, né, hoje nesse programa, e acalmar muitas vezes as pessoas, que da outra vez que o padre foi para o Jardim Europa, ficou lá 3 anos, mas da nossa comunidade nunca se distanciou, da comunidade terapêutica Liberdade nunca o padre se distanciou, e nem mesmo eu acredito que agora vai se distanciar do pessoal de São Sebastião. Se pensam que vão estar livres de mim, não vão estar. Então, só para não te cortando, só para lembrar a todos,
A partir do ano que vem, é claro, vamos estar vindo em 15 dias para Jaú. Eu tenho no final de semana, no domingo, 5 missas na igreja de São José, do Jardim Europa. Terminando a última missa, venho à noite para Jaú, fico segunda e terça. Então, para ter o contato, continuo sendo o abade, da abadia de Jaú, e tenho que ter esse contato com a abadia, com os padres, com a minha comunidade. Então, em 15 dias, eu vou ficar 2 dias aqui em Jaú, na segunda e na terça. E na terça à noite, nós vamos continuar com a nossa missa, com a passagem do Santíssimo, como de costume, esses anos aconteceram. Essa missa é uma missa onde convidamos os colaboradores, os voluntários, enfim, todas as pessoas que são também ligadas à Comunidade Terapêutica Liberdade de Guadalupe, para que possam participar. É uma missa, de uma forma especial, da Comunidade Terapêutica Liberdade de Guadalupe. Então, eu já conversei com o cônego Alexandre, que vai ser o novo pároco aqui da paróquia de São Sebastião, e ele permitiu. Então, vamos continuar fazendo esse trabalho. Venho no domingo à noite e celebro terça-feira à noite, às 19 horas, terminando a Eucaristia, retorno para São Paulo. Isso vai acontecer em 15 dias, a partir do ano que vem. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo o nosso programa agora ficam felizes em saber disso, né, Padre? Que a sua presença vai continuar viva aqui no meio de nós. Hoje de manhã, a reflexão que nós fazemos dentro da comunidade, todas as reflexões, às vezes eu comento aqui, elas são escritas por membros de grupos de mútua ajuda e que servem como direcionamento para a vida das pessoas, para que elas possam estar esculpindo uma nova personalidade. Na realidade, é uma reeducação da personalidade que se faz dentro da comunidade, e como muita gente vem fazer dentro da igreja também, mudar sua postura diante da vida. E a reflexão de hoje, Padre, falava sobre as principais prioridades que as pessoas têm na vida. E no caso daqueles que estão lá dentro da nossa instituição buscando um tratamento, o que é sugerido para que essas pessoas façam é colocar a sua própria recuperação em primeiro lugar de tudo, como a principal prioridade. E fazendo como isso aí? Pegando aquelas coisas, como nós dissemos, desses princípios espirituais de aceitação, serenidade, coragem e tantas outras coisas que são ditas ali dentro, que ele continue colocando em prática isso na sua vida e que seja o principal. Frequência nas reuniões, que a pessoa também frequente a igreja, que ela conviva com pessoas desse novo convívio, dessa nova maneira de viver. Que tem essa qualidade de vida. Que tem essa qualidade de vida e que possam ajudá-lo nos momentos difíceis, que não colocando as principais prioridades como a sua própria vida, a manutenção, porque às vezes a pessoa pega e, lógico, ela parou de usar droga, isso é uma coisa evidente, é muito fácil de perceber. Se para de usar droga, para de gastar o dinheiro que ganha no trabalho com besteira. Consegue comprar alguma coisa, consegue manter um relacionamento. Então, às vezes, a pessoa coloca essas coisas, tanto o relacionamento, e começa a trabalhar à noite e fazer coisas, e deixa de lado aquilo que precisa fazer. Estou citando isso como exemplo, né, Padre, para que a gente possa estar falando assim, o padre é o abade, é líder dos padres, é pároco aqui da São Sebastião, é presidente da nossa instituição, é o diretor espiritual, que os meninos, que sempre que estão internos lá, tanto perguntam que gostam do padre, quando fica algum dia sem celebrar a missa, assim, eles estão perguntando, cadê o padre Oswaldo? E aí, quando o padre retorna, todos ficam felizes. Então, existe, né, as pessoas perguntam, né, a respeito disso, existe uma prioridade na vida do padre. Sem dúvida, né, claro. Que é a manutenção do corpo, claro. da abadia, para que se mantenha as paróquias unidas, não é isso? Exatamente. Então, a gente faz uma ligação entre isso, né? Das nossas vidas, aquilo que é importante, porque eu percebo assim, Padre, se a gente faz aquilo que é prioridade hoje, como, por exemplo, eu estava falando, na recuperação das pessoas, e o Padre tem uma prioridade hoje, eu acredito, que é manter a abadia
junto, tudo em ordem, né? Aquilo está acertando. Por isso que o padre sai daqui hoje como líder, vai para um outro lugar e faz as devidas adequações. E como consequência disso, né, eu acredito que traz um conforto para o geral. Não, sem dúvida. Mesmo que isso gere um sacrifício, gere para cada um de nós que no momento está mudando, está fazendo essa transição, traga o sofrimento não só para o padre, mas também para a comunidade, mas na realidade uma transição, algo como prioridade no momento. Então não temos como ser diferente, ou fazer alguma coisa diferente. O que temos que fazer nesse momento é justamente essa transição, essa mudança, e isso é para a maior glória de Deus. Como eu disse, a paróquia sofre, outras paróquias sofrem, porque sai um pároco de uma paróquia, vem para outra paróquia. Então isso gera um sofrimento, e gera um sofrimento também para mim, para cada um de nós. Mas eu estou sempre falando, eu estou fazendo pelo Senhor. É um sacrifício oferecido ao Senhor. O importante é ter essa consciência que estamos procurando fazer o melhor, da melhor maneira possível. E por isso que a gente, nesse sacrifício, a gente vai procurar estar também presente aqui, estar participando, dando continuidade. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, essa é a prioridade no momento. A prioridade que o padre tem no momento. E o que existe por trás disso tudo que a gente está falando, padre, uma mensagem muito forte para levar para as pessoas. Porque todos nós, todo mundo, eu acredito, desde a criança, todo mais adulto, jovem, adolescente, todo mundo tem objetivo na vida. Todo mundo tem seus sonhos, aquelas coisas que desejam fazer. Infelizmente, como a gente retrata aqui, nós lidamos com a problemática da droga. Isso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o jovem que está buscando uma felicidade de uma maneira sintética, de uma maneira artificial, e acaba se frustrando. Mas todo mundo tem seus objetivos. O que a gente precisa prestar muita atenção e não pode esquecer é que as coisas valiosas na nossa vida, né, padre? Aquilo que realmente tem valor, aquilo que a gente precisa conservar, nunca vem de mão beijada. Tudo na nossa vida requer sacrifícios. Nesse programa, em outros que nós já fizemos e outros que nós ainda vamos fazer para estar exibindo, nós mostramos as imagens da comunidade, nós mostramos depoimento de pessoas que já passaram por lá, depoimento de profissionais que estão envolvidos, trabalhando junto com a gente. E quando a gente mostra a imagem, quando a gente leva uma pessoa aqui da cidade para conhecer, quantas vezes as pessoas elogiam, elas enchem os olhos e falam: nossa, como está bonito, como isso está prosperando. Que fosse isso. As pessoas imaginam uma casa de recuperação, como se trata as comunidades terapêuticas, imaginam uma casa de recuperação como um lugar de pessoas reclusas, mal-humoradas, fechadas, que não conversam. Chega lá e encontra um ambiente totalmente diferente. Mas de ver isso pronto, imaginar que foi simples, foi fácil, não foi, né? Não é, né, padre? O que a gente preza muito quando se fala de transparência das coisas que acontecem ali dentro é justamente isso. Quando nos perguntam, isso eu já repeti várias vezes e quero falar sempre assim, olhando no olho das pessoas, dizer, porque perguntam, como que conseguem? Né? Se a instituição não tem recurso de lugar nenhum, não vem dinheiro da prefeitura, vocês não cobram internação de quem está lá dentro, como que consegue dar uma qualidade de tratamento com profissionais, uma estrutura bacana? E a realidade é uma só. É essa palavra que nós estávamos falando. Aquilo é prioridade. A comunidade é a prioridade nossa, e tudo que vem para a comunidade é para lá que vai, não é isso, padre? Exatamente. O dinheiro que chega para nós, que vem para a comunidade, ele vai realmente para as necessidades de lá. Então, a coisa acaba acontecendo. Por isso que a gente aproveita também a oportunidade para agradecer os colaboradores, as pessoas que nos ajudam. Tem pessoas que nos ajudam mensalmente com aquilo que pode. Podemos até lembrar aquela passagem de Jesus que estava no templo e vendo os ricos depositando aquilo que sobravam. E de repente foi uma pobre viúva e ela depositou apenas 2 moedinhas no cofre lá do templo. Ou seja, ela depositou aquilo que
era necessário para a vida dela, mas ela confiou em Deus. Então a gente agradece a todos os colaboradores que, de fato, mensalmente nos ajuda, nos faz a sua doação, coloca lá a sua esperança, a sua confiança na prioridade que é a comunidade, que é a recuperação, que é a transformação dessas vidas. Então, de coração, agradecemos porque nós estamos vivendo até agora por causa dessas pessoas que nos ajudam. Exatamente. E o gostoso de ter uma oportunidade como essa, de ter um programa como esse, de poder mostrar para todo mundo o que está acontecendo lá, é uma prestação de contas para essas pessoas que muitas vezes, exatamente como o padre falou, uma vez uma senhorinha falou assim para mim, que ela ajudava, ela falou assim, mas não faz a menor diferença, eu dou R$5 por mês. E eu olhei para ela, né? Eu não lembro exatamente as palavras que eu falei, mas quanto valor que tem aqueles R$5? Porque juntando aquele lá com o outro é o que possibilita que faz a diferença. Faz toda a diferença do mundo. E a gente hoje tem a possibilidade de mostrar para você como esse dinheiro é usado. É só assistir os nossos programas. Nós abrimos as portas da comunidade para quem quiser estar indo lá, conhecer, visitar, conversar com quem está lá dentro, perguntar exatamente. É isso que é gostoso, né, padre? A gente poder andar de cabeça erguida e levar uma pessoa lá dentro e falar, ó, eu vou sair de perto, pode conversar com eles ali. Aí pergunta quem é o Leandro, quem que é o padre, quem é a psicóloga, quem é a cozinheira, o Davi, todo mundo, os monitores, como eles são com eles lá. É um livro aberto, a nossa instituição, e a gente tem a oportunidade hoje de estar olhando no olho e falando isso para você. Na realidade, nós não estamos escondendo ninguém lá. Não, é um lugar então, aberto. É um local aberto, é um local acessível, é um local onde você pode visitar, você pode conhecer e você pode, como o Leandro disse, perguntar a cada um o que sente, como está passando, o que está sentindo, como está vivendo. Ou seja, você tem toda essa liberdade. Então, a nossa intenção é de visibilizar cada vez mais, deixar cada vez muito mais claro, para, de fato, que todos possam conhecer o nosso trabalho. Então, como eu disse, não estamos escondendo ninguém. A nossa intenção é restaurar, é ajudar, é transformar essas vidas. E é muito bom a gente poder dizer que estamos conseguindo fazer isso, não é, padre? Os resultados, agora nós vamos ter a oportunidade de trazer muita gente aqui. São 2 programas por semana, inéditos, e os meninos que passaram ali pela casa, eles fazem questão, aqueles que estão bem, testemunho, eles né? fazem questão de vir aqui do nosso lado, dar o seu testemunho, para que isso seja usado como uma ferramenta, para aqueles que ainda estão sofrendo na rua, infelizmente, quantos e quantos, não é? Que ainda estão sofrendo na rua, estão passando por aquelas privações, aquelas situações horríveis que ninguém deseja para a sua vida. E a gente pode falar que existe sim uma oportunidade, que existe uma maneira de mudar. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133.
Da moda, roupas modernas, bermudas masculinas de várias cores e tamanhos. Veste toda a família com as melhores marcas, preços mais que especiais e prazos a perder de vista. Venha nos fazer uma visita, estamos à sua espera em nossa loja. Avenida João Ferraz Neto, bem na esquina com a Avenida Nenê Galvão. Telefone 3621-9291. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Estamos de volta com o programa Restauração, ao lado de Dom Osvaldo, falando sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que nós fazemos dentro da nossa instituição. Para quem já assistiu ao nosso programa, já viu as pessoas, algumas das pessoas que estão ao nosso lado, já tive a oportunidade de sentar aqui ao lado da Simone, que é nossa psicóloga, da Gabriela, assistente social, Dr. Baraúna, que é o médico, o Ricardo, que cuida do nosso financeiro, o Ricardo da Lumimaster, que é uma pessoa que faz um grande parceiro que nos apoia quando a pessoa termina o tempo lá arrumando um trabalho. E quero trazer outras pessoas, porque ele não é o único, nos ajuda muito, mas existem outras pessoas que estão dispostas. Então, às vezes, padre, quando a gente fala de voluntário, de pessoas que ajudam, né? Nós temos um grupo de voluntárias que nos ajudam muito na parte da alimentação, mas existem pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com o dono do restaurante e ele estava dizendo que tinha grande dificuldade em encontrar mão de obra para o trabalho. Eles montaram uma outra unidade em Bauru e ele estava com dificuldade de arrumar mão de obra. Mas ele também é um parceiro nosso, sempre arruma o trabalho para pessoas que estão saindo de lá. E eu queria dizer isso, que muitas vezes o colaborar com a instituição não é simplesmente, não é unicamente chegar e dar um dinheiro. Essa abertura, como eu estou falando do Ricardo, que ele tem com a gente, já fez muitas outras coisas de doação lá dentro, das esquadrias de alumínio, das coisas, mas isso de conseguir dar um emprego para uma pessoa é um grande passo no nosso trabalho, não é, padre? Esse, podemos dizer, é o trabalho que nós fazemos de ressocialização. As pessoas estão lá, ficam um tempo, terminando esse tempo, se saem e não tem um trabalho, se não tem um local para morar, se não tem uma estrutura familiar, de repente volta a recair novamente. E a nossa intenção é justamente, através desses parceiros, estar fazendo essa ressocialização, colocando novamente no mercado de trabalho. Por isso, precisamos desses parceiros, dessas pessoas que nos ajudam. Então, a sua ajuda, como o Leandro disse, não precisa ser única e exclusivamente só com relação a você colaborar com dinheiro, mas também abrir a porta da sua empresa. Nos ajudar dando um trabalho. Isso é muito especial. É de uma forma especial que resgata essa pessoa. Essa pessoa, ela acaba voltando à sua dignidade, porque ela vai ter o seu trabalho, o seu salário, a estrutura familiar, enfim. A sua ajuda é imprescindível para nós. Com certeza, padre. E às vezes eu fico olhando
para aqueles... eu estou falando isso para, na sequência, contar a nossa grande conquista, que eu acho que para esse ano de 2013 nós fechamos com chave de ouro. Mas a gente fica olhando que um trabalho dentro da instituição, que hoje eu acredito que nós conseguimos lapidar bem. Existe toda a estrutura das apostilas para que a pessoa possa estudar. Existe o trabalho que a psicóloga faz junto com eles, que dá um direcionamento muito bom. Existe o trabalho com as famílias, com todos os familiares daqueles que estão lá dentro, junto com a psicóloga, a assistente social que vai olhar na casa, ver quantas vezes a gente consegue até ajudar a família de uma outra maneira dentro da casa dela. E se a pessoa não tem uma família, quantos e quantos já passaram pela nossa casa, e que o trabalho acaba sendo em vão, porque se ele sai de lá e não tem uma estrutura familiar, não tem uma família, muitas vezes uma casa para voltar, a gente acaba perdendo todo esse trabalho. Então, no meu ver, eu acredito que no seu, que é um grande sonho também, né, nós conseguirmos montar uma casa dentro da cidade para acolher aquele que está saindo da instituição até que ele consiga, onde ele tenha um lugar para tomar banho, comer e dormir com dignidade, né, num teto coberto, com chuveiro quente, e não precise voltar para a rua, é uma das maiores conquistas que a gente poderia ter, não é? Sem dúvida, nós chamamos de porta de saída. A porta de saída. Então, ou seja, a pessoa, ela termina o seu tempo, ela vai estar dando a vaga para uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo ela não vai ficar na mão, ela não vai ficar desamparada, ela vai estar nessa casa, que é a porta de saída, e ao mesmo tempo vamos estar batalhando, trabalhando, para que essa pessoa também possa ter o seu emprego, o seu salário, a sua dignidade, enfim, a sua vida. Um dos primeiros programas que nós fizemos, né, padre, foi aqui do lado da Igreja São Sebastião, aí na rampa Exato. de acesso, e o que nós dizíamos era o seguinte, que essa rampa, ela foi construída para que as pessoas subam por ela, para que as pessoas vão assistir uma missa, para que elas vão participar, né, vão melhorar a sua espiritualidade. E infelizmente, o que a gente percebe hoje é que embaixo da rampa está lotado. Ainda está cheio de pessoas ali que estão em situação de rua, pedindo dinheiro para quem passa, se embriagando ali. E naquele dia, eu não vou esquecer essa cena, que nós estávamos ali nos preparando para começar a gravar o nosso programa, e veio um dali de baixo, alcoolizado, dizendo assim: a minha irmã subiu essa rampa para casar. O padre lembra ele falando isso aí, né? Minha irmã subiu essa rampa para casar. E eu fiquei imaginando, puxa vida, e ele está aí embaixo. E como é satisfatório, né, padre, para nós, a gente conseguir tirar alguns daí. Alguns às vezes não querem, mas quando a gente consegue levá-la para a comunidade, dar um tratamento digno para ele e oferecer a oportunidade de uma nova vida. Inclusive agora tem um que está bem no finalzinho, ele vai ser o primeiro, e ele ficou aqui muito tempo, aqui embaixo dessa rampa, e agora ele está terminando o tempo dele, está todo feliz porque vai ter um lugar para ficar. Nós já temos 2 locais que ele poderá estar indo trabalhar. No último programa que nós fizemos, trouxemos o Donizete também, que nós lembramos que quanto que ele ajudou aqui na festa da primavera, carregando as coisas, e hoje ainda ele citou que ele tem um carro, está casado, e ele é líder dentro daquele grupo que ele trabalha, uma pessoa que estava... E era um morador de rua, né? E era um morador de rua. Por isso, Leandro, que naquela oportunidade, eu, olhando para essa situação, mais uma vez a gente volta a lembrar que eu sou totalmente contra esse tipo de vida. Isso me entristece muito ver esses moradores de ruas sem dignidade, sem higiene, sem condição mínima de vida. Infelizmente, tem muitas pessoas, talvez a gente não quer aqui julgar ninguém, nem condenar ninguém, mas às vezes algumas pessoas elas acabam trazendo comida, trazendo roupa, trazendo um cobertor, mas isso não muda a situação. O que muda a situação é tirar
essas pessoas dessa vida desumana. É levar essas pessoas a ter dignidade. Como você disse, tem algumas pessoas que aceitam, que querem, que dá para a gente fazer um trabalho. Existem pessoas que não querem, que querem permanecer nessa vida, mas a gente tem que lutar para reconstruir a vida, para restaurar a vida. Não podemos nos conformar que essas pessoas continuem embaixo da rampa, continuem nas praças, continuem nas ruas, continuem sem humanidade alguma. Infelizmente, algumas pessoas faz de uma forma, é um bem, tem o seu valor, mas não muda a situação. E a nossa intenção é mudar a situação. A nossa intenção é resgatar, retirar essas pessoas dessa desumanidade em que vemos aí nessa vida que não tem dignidade alguma. É um sofrimento muito grande. Sofrimento é para eles, sofrimento para nós, é uma tristeza muito grande, porque a gente fica muitas vezes com as mãos amarradas, sem poder fazer alguma coisa de concreto, aquilo que desejamos e que queremos. Isso não é vida. Não é. Infelizmente, nós queremos trazer aqui para as pessoas, demonstrar o nosso trabalho, o quanto nós nos esforçamos, mostrar as ferramentas que nós temos, mas se for feito uma comparação daquilo que é necessário ser feito para a nossa sociedade, levando em consideração a nossa cidade de Jaú aqui, aquilo que é necessário ser feito e aquilo que nós temos energia, temos força para fazer, está muito longe, não é, padre? Precisaria ter muito mais, muitos outros trabalhos para que se conseguisse um resultado ideal. Nós vamos continuar lutando, fazendo a nossa parte. Uma das intenções, das maiores intenções que nós temos com esse programa é fazer a prevenção, para que a pessoa não chegue nessa situação, porque quando o padre fala que ele não resolve certas coisas, certas ações, não resolve mesmo. Eu entendo o coração de quem vai ali dar um cobertor, de quem leva comida, são pessoas de Deus, atitude pessoas boa. Boas atitudes, não existe uma crítica nisso, mas infelizmente não resolve A situação. Não resolve a situação, né? Por vezes pode até se dizer que piora, que acaba alimentando o vício da pessoa tá ali dependendo dos outros. O que a gente quer fazer com esse programa, com outras ações que a comunidade tem, é fazer uma prevenção maior. Fazer não só essa prevenção terciária, como nós chamamos, que é o tratamento, uma prevenção da morte prematura, mas alguma coisa que, de uma maneira ou de outra, impeça ou ajude a diminuir a probabilidade dessas pessoas chegarem no ponto de estar nesse fundo de poço, embaixo de uma rampa, na frente de outras igrejas, que a gente sabe que onde as pessoas vão, inclusive outro dia eu estava falando com o padre Armando, lá da São Benedito, aqui é a rampa, lá é uma marquisa, que tem na frente da igreja, grande, né? Um lugar coberto, e as pessoas vão ali. E como é que se faz? Né? Vai lá e simplesmente fala, vai embora? Oferecer um lugar para todos? Não tem. Né? Se o poder público tivesse uma ação um pouco mais concreta, também poderia amenizar, né? Não vou dizer que ia resolver, mas poderia amenizar um pouco mais, mas a gente percebe que acaba se tornando difícil, não acontece, a coisa é devagar, existe uma burocracia. Então nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Sem dúvida. Não é, padre? E lembrando que nós não somos paternalistas. O paternalismo é aquilo que dá tudo. É aquilo que faz tudo. A nossa intenção é justamente dar a vara para que a pessoa possa pescar. Exatamente. Então, a nossa intenção não é dar o peixe ali para a pessoa, é fazer com que ela aprenda a pescar, ela tenha a sua dignidade, ela possa reconstruir a sua vida. Quando a gente olha para paternalismo, a gente sabe que não muda a situação, permanece na mesma situação. E como você disse, acaba viciando muito mais ainda, porque a pessoa ela vai sempre esperar que alguém faça alguma coisa por ela. Ela vai se acomodar, né? Se acomoda e nunca vai despertar para a vida. Nunca vai sair daquilo que ela está, daquela prostração que ela está. Então a nossa intenção, de forma alguma, é ser paternalista. A nossa intenção é fazer com que a pessoa reconstrua a sua vida.
E não deixar, exatamente como o padre falou, não deixar a pessoa no comodismo. Nós vamos sim ajudar, mas vamos incomodar também. Sim. Incomodar quem está acomodado. Outro dia me perguntaram como ia funcionar essa casa de reinserção social. Eu falei, olha, não tem todas as regras esculpidas ainda, porque a gente precisa em reunião discutir detalhe por detalhe, mas com certeza a casa vai ter mais regras do que dentro da instituição. Sem dúvida. Porque a pessoa vai sair de lá, ela não vai vir para uma casa que ela vai poder dormir até 10 horas da manhã, que depois ela vai sair, dar uma voltinha e voltar e vai dormir de novo. Não vai ser, não foi criado para isso, não vai funcionar dessa maneira. A pessoa vai ter um tempo para ficar ali dentro. E também nem levar pessoas, né? Nem levar pessoas lá dentro, receber visita. Ali é um lugar para que ela possa ter uma condição digna de ficar ali dentro, de poder sair e ir atrás do seu trabalho. Na maioria das vezes, nós já vamos funcionar como um PAT, por exemplo, né? Conseguir o direcionamento já para esse trabalho, para que a pessoa possa trabalhar durante um tempo, receber o seu pagamento e a partir dele já ter esse dinheiro na mão e conseguir direcionar a sua vida. Claro. Porque senão a gente acaba fazendo o quê, né, padre? Um lugar para que a pessoa se acomode. Bom, não é isso. Aqui eu não vou pagar aluguel, aqui eu não vou pagar energia, não vou pagar. Então, não é essa a nossa prioridade. Não é essa a prioridade e acaba, muitas vezes, não é questão de ser ruim, de querer ser rígido, não é nada disso. O padre, muito pelo contrário, todo mundo sabe a maneira, a personalidade como ele é, e nós também queremos fazer o lado do bem, fazer o melhor para as pessoas. Mas existe uma linha entre o ajudar e o facilitar aquilo que é ruim. Né, padre? Então, se a gente der as coisas de mão beijada, como o padre falou, nós vamos dar sim a varinha e ensinar a pessoa a pescar. Mas dar o peixe pronto jamais vai ajudar na evolução da vida dessa pessoa. Isso não é edificante, isso só destrói mais a pessoa. É verdade. Eu quero lembrar no finalzinho desse programa, né, e agradecer muito aquelas pessoas que estão nos ajudando, não é, padre? Esse ano já estamos chegando no final de mais um ano. No começo desse ano, em maio, nós fizemos a segunda caminhada por uma vida sem drogas, caminhando, correndo e pedalando por uma vida sem drogas. Foi um evento que foi um grande sucesso, foram mais de 1000 pessoas caminhando até a comunidade, um percurso 16 quilômetros. De 16 quilômetros, uma caminhada, mas o resultado foi muito bom. Leandro, só lembrando que eu também fui caminhando, embora algumas pessoas não acreditam, ok, Alessandro? Mas fui caminhando, embora quando cheguei lá de frente da igreja, da nossa igreja, é claro, me deu uma cãibra terrível, mas fui caminhando. E esse ano, muito embora o padre esteja em São Paulo, ele vai caminhando novamente. Sem dúvida. Né, padre? Nesse ano não, no próximo ano. Virei de São Paulo para isso. No dia 1º de maio de 2014, nós vamos estar promovendo novamente, vai ser a 3ª caminhada por uma vida sem drogas, e estou usando esse tempinho final do nosso programa para agradecer todas aquelas pessoas que colaboraram, e não foram poucas, padre. Sem dúvida. Foram os patrocinadores das camisetas. A pessoa faz uma propaganda na manga da camiseta, existe um retorno como propaganda, mas existe um outro lado da participação, da ajuda, porque essas camisetas foram vendidas e nós conseguimos um recurso muito bom para a nossa instituição. As voluntárias, o pessoal aqui da igreja que arrecadaram bolo, pão, frutas, que fizeram aquela mesa do café da manhã maravilhosa, que todo mundo elogiou, achou bonito, e que, se Deus quiser, esse ano vai acontecer novamente. Então, quando a gente... Não dá para falar o nome de cada um, né? Dúvida, sem dúvida. Mas, de uma maneira geral, como é bom, né, estar convivendo, estar junto de pessoas de fé, pessoas que acreditam numa coisa. Muita gente que colaborou, ainda não tinha ido na comunidade, não tinha, e quando chegou lá, né, ficou satisfeita com aquilo que viu, e nós ficamos muito mais satisfeitos em ver que as pessoas se realizam em estar ao nosso lado. Voltou a afirmar, né, como é bom conviver com pessoas de fé, né, com pessoas que acreditam que a coisa vai dar certo, sem mesmo ter certeza. Às vezes a gente nem sabe como vai dar certo, como que vai acontecer aquilo lá, mas existe a certeza que vai, né? Isso eu digo para você, meu querido amigo, eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo, que nos ajudaram, como é bom, né, ter gente de bem
do nosso lado. Sem dúvida. E concluído também, mais uma vez, não vão ficar livres de mim. Então vamos estar vindo pelo menos em 15 dias aqui para Jaú e vamos estar caminhando juntos. Não gosto de despedida, eu acredito que despedida é muito triste, eu prefiro coisas felizes, alegres, por isso que estar em São Paulo não é separação, não é abandono, mas é uma prioridade no momento da nossa ordem que está sendo colocada. Para mim, assumir isso, estou fazendo isso com todo o meu coração, embora é um sacrifício, mas a gente assume o sacrifício agradecendo a Deus por isso. Não murmurado, não com raiva, enfim, na alegria espiritual. Então, ou seja, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, com a graça de Deus. E encerrando esse nosso programa, vamos ficando com o finalzinho do que o padre Oswaldo disse aqui, né, que ele não gosta de despedida, não gosta de coisas tristes e sim de coisas alegres, dizendo, né, que o nosso trabalho se resume em transformar histórias tristes em histórias felizes, né, em novos caminhos, novos rumos. Uma boa semana a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limite.